Olá, olá pessoas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um vídeo aqui no canal para a gente começar a arredondar a free agency e já começar a mudar a chavinha para o draft. Claro que no momento que eu estou gravando isso, nem Russell Wilson nem Aaron Rodgers renovaram, dois dos principais personagens da free agency deste ano, mas isso não me impede de fazer esse vídeo e falar sobre vários bons jogadores aqui que estenderam, foram trocados ou assinaram contrato. Então, como a free agency, em termos de contratações, jogadores sem contratos, free agents, foi um pouquinho menos quente neste ano, eu resolvi fazer as 10 melhores movimentações, contando com troca, contando com extensão e contando com assinatura de jogador que estava no mercado, certo? Quando eu falar aqui numa troca que ela está no hall das 10 melhores movimentações na minha visão, isso significa que ela foi boa para o time que adquiriu esse jogador em específico, tá bom? E não necessariamente para o time que trocou o jogador, mas o time que adquiriu o jogador. Então tem troca aqui, tem extensão contratual e tem também contratação de jogador no mercado. Para mais conteúdo, como faz meu Brasil, assina o Like Plus, vem com a gente com os nossos sistemas, nosso sistema de membros. E aí tá no primeiro comentário fixado os vídeos que são só dos membros e você paga apenas R$8 por mês para ter mais conteúdo, tá? Então eu vou fazer o vídeo das contratações mais questionáveis. Aí eu vou focar só no mercado, só na free agency, certo? Porque sobre as trocas eu já falei boa parte delas aqui. Sem mais delongas, André, vinheta na tela, vamos começar o vídeo. Primeira movimentação, que é uma troca, o Washington Commanders adquirindo o Laremy Tunsil, jogador que foi aí nos últimos anos o melhor jogador da linha ofensiva de Houston, linha ofensiva essa que teve problemas na temporada passada, mas eu acho que o Tunsil é uma boa adição para uma linha ofensiva que melhorou de 23 para 24, mas que ainda poderia contar com um jogador do pedigree aí do porte do Laremy Tunsil. Pedigree é uma expressão que foi pouco usada nos últimos anos, né? Pedigree, que é nome de ração, se eles quiserem patrocinar, inclusive, fica aí o convite, ainda mais na off-season, que a gente tem menos patrocinadores. O Laremy Tunsil tem contrato de 21 milhões só pelos próximos 2 anos, então ele vai ser bem barato para os Commanders. E na prática, eles conseguiram o Tunsil por uma escolha de segunda rodada, que é no final da segunda rodada. Não é só isso, tá? Eles invertem Houston e Washington a escolha de quarta rodada, Houston ainda recebe uma 7ª rodada de Washington, ainda tem a 3ª rodada de 26, mas na prática é a segunda rodada, tá? É um jogador que não custa caro para um jogador da posição de left tackle, que é uma posição premium. Não tinha um atleta desse perfil no mercado disponível e os Commanders melhoram a linha ofensiva. É o que acontece quando você tem um contrato de calouro na posição de quarterback e você sabe que você acertou com esse calouro. Você pode gastar, seja capital de draft, seja dinheiro, de fato, aí para dar arredores melhores para esse jogador. A segunda movimentação, o contrato talvez tenha sido um pouco pesado. Isso aí a gente vai descobrir nos próximos anos. E queira ou não, um jogador com perfil até parecido com o George Pickens, mas ele faz melhor o que o George Pickens fez muito bem no ano passado, que é a produção vertical. Nenhum jogador foi tão bem em rotas verticais nas últimas 3 temporadas do que o DK Metcalf, se a gente excluir só esse elemento. Claro que tem o Ja'Marr Chase, que é um excelente corredor de rotas gol, aquela rota vertical reta em direção à endzone, mas o DK Metcalf tem isso como a sua especialidade. E foi bastante barato, considerando que foi apenas uma segunda rodada que o Seattle Seahawks recebeu do Pittsburgh Steelers. Essa segunda rodada não é no início da segunda rodada, é a escolha 52, porque Pittsburgh foi para os playoffs, então era mais para o fim da segunda rodada. Foi bem barato. Eu acho que o valor do DK Metcalf é de uma primeira rodada, o mercado não estava tão empolgado para tê-lo, aí a gente tem que conversar os porquês, talvez porque os times não estavam dispostos a pagar mais de 30 milhões de dólares para ele, ou porque consideram ele um jogador menos versátil em termos de árvore de rota, seja como for, eu acho que vale pelo menos uma escolha de segunda rodada e o contrato faz sentido para Pittsburgh. Pittsburgh se movimentando, falta o quarterback, mas se movimentando para ter um ataque melhor do que mostrou no final da temporada passada. O teto do ataque dos Steelers era muito evidente e era uma música de uma nota só, basicamente, né? Ou de um acorde só, um grande legião urbana, o ataque do Pittsburgh Steelers, uma agressão completamente gratuita, mas verdadeira. Terceira movimentação aqui, os fãs da Legião Urbana vão ficar pistola comigo. Nada me irrita mais do que uma pessoa pegar um violão e começar a tocar Legião Urbana. Muitas coisas me irritam mais do que isso. Mitchell Trubisky me irrita mais do que isso. Fila é um negócio que me irrita mais do que isso. Abrir a geladeira e perceber que eu não comprei coca naquela semana que acabou, me irrita mais do que isso. Acabar a luz, me irrita mais do que isso. Mas Legião Urbana tocado por alguém que não sabe tocar violão, me irrita bastante. Terceira movimentação aqui é que uma extensão contratual. É o Josh Allen renovando com o Buffalo Bills com 55 milhões de dólares de média.
Esse contrato tem void year, esse contrato tem impacto em folha bem alto em dados anos no futuro, mas vale lembrar que o teto salarial deve subir. Só que ele entra neste rol aqui porque o Buffalo Bills conseguiu renovar com o Josh Allen, que era o 14º contrato entre os quarterbacks, virou o segundo, não virou o primeiro, depois do Josh Allen ter sido eleito MVP. Parabéns aí ao Jerry Jones, que paga a média de 60 milhões para o Dak Prescott, e a média do Josh Allen é menor. E por que eu falo a média, vocês sabem não é a única coisa que importa, mas quando existe uma renovação de um jogador deste porte, geralmente ele quer ser o mais bem pago em média. Coisa que aconteceu com o Myles Garrett e aconteceu com o Ja'Marr Chase na sequência. Eles queriam renovar para ser o não quarterback mais bem pago, Myles Garrett foi durante um tempinho e agora é o Ja'Marr Chase. Então a média importa nesse sentido e o Josh Allen abriu mão de 5 milhões de dólares aí abaixo da média do Dak, então eu acho que eu tenho que colocar isso no rol das melhores negociações. Agora, não é uma extensão, é um jogador que tecnicamente chegou no mercado, mas que voltou para o time onde ele estava. Chris Godwin com um contrato de 3 anos, 66 milhões, desses 22 de média, portanto, e 44 garantido. Contrato bem equilibrado, 22 de média para um jogador como Chris Godwin faz sentido. Ele não é o melhor wide receiver do time, para mim segue sendo o Mike Evans, mas ele é um dos melhores wide receivers 2 da liga, né? Tem que ficar saudável, claro, isso não foi o caso no ano passado, mas o Baker Mayfield, que perdeu seu coordenador ofensivo, Liam Cohen, aí pulou o muro do CT e agora tá em outro time. No CT não, né? Porque não tá na mesma divisão, mas tá no mesmo estado, no Jacksonville Jaguars. O Baker vai poder contar com os seus 2 principais wide receivers para a próxima temporada, o Tampa Bay Buccaneers, que venceu a divisão, atual bicampeão da divisão sul da Conferência Nacional e, na minha visão, entra a temporada como favorito para ser aí tricampeão da divisão sul da NFC. Uma manutenção importante, não foi cara e não é a única contratação / extensão dos Buccaneers que vai estar aqui nessa lista. Daqui a pouco tem outra e agora vamos para o Bearzão. Joe Thuney, apenas por uma 4ª rodada no draft de 2026, contrato dele de 16 milhões de dólares, e os Bears precisavam proteger o Caleb Williams e tem agora um dos melhores guards da liga, e ele ainda será um dos melhores guards da liga, pelo menos para essa próxima temporada. Pode ser que exista um declínio, o Joe Thuney tem mais de 30 anos, daqui 2, 3 anos, mas para 2025 o Joe Thuney segue sendo um pilar na linha ofensiva de Chicago, agora foi na linha ofensiva de Kansas City, um jogador versátil que não vai ser o melhor left tackle do mundo, mas que no final da temporada regular não comprometeu como left tackle. No Super Bowl sim foi problema, mas não comprometeu como left tackle. Essa versatilidade é importante, até porque a linha ofensiva dos Bears no ano passado, mudanças, claro, mas sofreu com lesões. Então ter um cara como o Joe Thuney é importante, mas não só por isso. Literalmente, o Joe Thuney jogou com os 2 maiores quarterbacks do século XXI, Patrick Mahomes e Tom Brady. Então o cara traz um DNA vencedor, traz uma cultura vencedora para Chicago, e cultura importa e importa muito. Não só cultura lato sensu, né, do aspecto de sociedade, mas cultura de vestiário. Nessa semana, eu entrevistei o André Heller para o Além das Linhas, um programa de entrevistas com a KTO. Se você não assistiu ainda ao nosso programa de entrevistas, fica aí a sugestão. Foi medalhista de ouro na Olimpíada de 2004, e ele falou bastante sobre o elenco, o vestiário daquele time que foi ouro na Olimpíada de Atenas em 2004, a presença do Bernardinho, e como um ajudava o outro, e que era um elenco muito unido, e isso é muito importante. Cultura nos esportes coletivos é muito importante. E é algo que foi construído em Detroit, por exemplo, que foi construído em Minnesota também, falando da mesma divisão, e que não existe no Chicago Bears nos últimos anos. Vale lembrar que existiu, depois daquela situação ridícula daquele cidadão, que eu não quero falar o nome, que foi treinador do Chicago Bears, de não pedir o timeout no final do jogo contra os Lions, do vestiário ter momentos assim de casos de família. A coisa estava bem feia, estava lamentável o vestiário dos Bears. Então trazer um cara com esse pedigree, além de tudo, agora eu falei pedigree de novo, além de tudo tem esse fator positivo da cultura no vestiário. 6ª adição, durante boa parte da temporada passada eu mencionei que minha confiança com a defesa do Arizona Cardinals poderia ser maior em 2025 se o time se movimentasse e trouxesse um apressador de passe, coisa que em talento o Arizona Cardinals não teve na temporada passada. E eles fizeram exatamente isso. O Josh Sweat teve 2 sacks e meio no último Super Bowl. A tendência é que ele não voltasse para o Philadelphia Eagles, que ele assinasse contra o time, e foi exatamente isso que aconteceu com o Arizona Cardinals. 4 anos, 76 milhões, 19 de média, super ok, e 30 garantidos. Um contrato de 76, só que só 30 garantido. Então, existe uma incerteza, ele não vai produzir que nem ele produziu no Super Bowl sempre. A defesa dos Cardinals é menos talentosa que a defesa dos Eagles, mas ele volta a trabalhar com Jonathan Gannon, que foi coordenador defensivo nos Eagles e é head coach em Arizona. Os Cardinals são candidatos, são favoritos à divisão? Não.
mas eles podem fazer um pouco mais de barulho com essa contratação que eu achei muito justa. Agora mais uma extensão, voltando para a Filadélfia. No sistema do Vic Fangio, historicamente, o linebacker sempre foi muito importante. Exemplo recente, por exemplo, no Chicago Bears com o Roquan Smith. E, exemplo ainda mais recente, a temporada que o Zac Baun fez no Philadelphia Eagles. Foi o melhor linebacker da temporada passada, teve inclusive voto para defensor do ano e teve um protagonismo no Super Bowl 59 com interceptação em cima do Patrick Mahomes. Nada mais natural que ele voltasse para o Philadelphia Eagles e ele voltou num contrato bem amigável. Não é nada absurdo. 17 milhões de dólares de média para um linebacker, 3 anos, show de bola. Acho que fez todo sentido essa manutenção. Os Eagles perderam peça sim, mas manter o Zac Baun era o mais importante aí dentre não o mais importante, mas uma das coisas mais importantes para a Filadélfia nessa off-season e eles conseguiram isso. Oitava contratação é uma grande aposta, também um ex-jogador do Philadelphia Eagles que teve todo um imbróglio com o New York Jets e é o Haason Reddick. O Tampa Bay Buccaneers faz uma aposta, um contrato de 1 ano, 14 milhões no Haason Reddick. Eu acho que esse pass rush de Tampa pode ter aí uma melhora em relação à próxima temporada. É uma divisão que em Carolina teve um Bryce Young com problemas sob pressão no início da carreira, mas que evoluiu dentro do pocket na temporada passada. Um Derek Carr que tem os seus sapateios no pocket muitas vezes e que se complica quando pressionado. Então Saints, Buccaneers e um segundo anista que não tem nem 10 jogos ainda, o Michael Penix, quarterback dos Falcons. Em tese ele, né? Porque ainda tem o Kirk Cousins que, por enquanto, segue em Atlanta. Então, pass rush é uma adição interessante, ainda mais barato como foi. Boa off-season do Tampa Bay Buccaneers. A nona contratação barra adição, eu fiz um pacotão aqui, ex-49ers indo para o Denver Broncos, a defesa do Vance Joseph, que é uma defesa muito agressiva, que já foi uma das melhores defesas da NFL na temporada passada e que pode ser talvez a melhor defesa da NFL em 2025. Talanoa Hufanga, 3 anos, 39 milhões. Dre Greenlaw, 3 anos, só 31 milhões. Bem barato o Dre Greenlaw, que volta assim de lesão, mas já jogou no ano passado. São dois jogadores que, jogando junto de Patrick Surtain, de Zach Allen, de Nick Bonito, a tendência é que a defesa dos Broncos, bastante agressiva, que mandou bastante blitz, ela seja ainda melhor nessa próxima temporada. O Hufanga é um safety que, quando saudável, ele pode ser um coringa numa defesa. Freeze, quando saudável. Tem a questão, claro, de lesões, mas se esses dois jogarem, ficarem saudáveis, boas contratações. E para terminar, o Philadelphia Eagles deu o caminho das pedras. Para você vencer o Patrick Mahomes, você precisa pressioná-lo como se não houvesse amanhã. Isso aconteceu no Super Bowl 55 pelos Buccaneers e isso aconteceu no 59 pelos Eagles. Sem mandar nenhuma blitz, os Eagles conseguiram 50% de pressão em cima do Patrick Mahomes no primeiro tempo. Foi crucial isso para a vitória do Philadelphia Eagles. E agora, o Buffalo Bills tenta o Von Miller 2, a missão. Neste caso, não é mais o Von Miller, é um outro pass rusher vindo da AFC Oeste, também já indo para uma reta final de carreira, que é o Joey Bosa, um complemento interessante para o Greg Rousseau, até porque o AJ Epenesa sozinho não vai fazer verão. Interessante a adição do Joey Bosa, não foi caro, 1 ano, 12 milhões, é uma aposta interessante para ver se Buffalo consegue pressionar mais, não só o Mahomes, mas eventualmente Joe Burrow, eventualmente Lamar Jackson e os bons quarterbacks que a gente tem na divisão leste da Conferência Americana. Certo? É isso, meu povo, essa foi a revisão das 10 melhores negociações aí da Free Agency e eu vou fazer um vídeo de 10 piores contratações, é apenas só jogadores que estavam no mercado, não piores, pior é uma palavra muito forte, o cara nem entrou em campo ainda, mas mais questionáveis. Esse vídeo vai estar só para os membros nessa sexta-feira, então para mais conteúdo, assine o Like Plus. Um beijo carinhoso para todos vocês, fizemos todo o estrago que podíamos e a gente volta em breve com mais. Tchau!